Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa sexta aula, né? Sexta aula do nosso curso, né? O pior curso de algoritmos e programação de computador do universo. É, a partir de agora, provavelmente as aulas vão ser um pouco mais rápidas, né? Porque teoricamente vocês estão acompanhando o que eu estou apresentando, vocês estão fazendo exercícios, os exercícios que são propostos, né? Que são os exercícios do livro. Então, eu espero que nesse ponto vocês já estejam um pouco mais acostumados com o processo de programar, de criar seu arquivinho com o código C, criar aquele esqueleto e sair resolvendo o exercício. Né? Uma coisa que eu não comentei nas últimas aulas é que normalmente o que eu percebo nesses anos que eu dou aula, né, já fazem vários anos já que eu dou aula, para ensino superior fazem 11 anos já, 11 ou 12 anos já, o que acontece normalmente é que o aluno que ele está começando a aprender a programar, ele ao invés dele parar e planejar o exercício que ele vai resolver, usando papel mesmo, dependendo do exercício. Tem lógico que tem exercício que é muito simples, não precisa, mas alguns exercícios precisam um pouquinho mais de raciocínio. E é difícil você sair com esse raciocínio final, com a estrutura final do programa que tem que acontecer, principalmente quem não tem experiência, sair com essa estrutura de bate-pronto. Né? Então é legal sempre usar uma ferramenta que eu sempre brinco com eu brinco há alguns anos já com os alunos, né? Uma ferramenta que foi esquecida, que principalmente dependendo da onde você fez ensino médio, onde você estudou, você nem conheça mais ela, é essa aqui, ó, chama caderno. Já ouviu falar do caderno? Caderno. Pode ser uma folha de papel também. E uma ferramenta que serve para desenhar nesse caderno que a gente escreve, que chama caneta ou lapiseira. Eu sei que eu estou brincando, que eu estou exagerando, mas é engraçado que hoje em dia as pessoas perderam o costume de usar papel e caneta, né? Então, às vezes é importante você planejar um exercício rascunhando mesmo. Ó, vou fazer isso, eu preciso de tal variável, o valor vai entrar nessa variável, vai servir para determinada coisa, vou precisar de uma outra variável para fazer um cálculo, para mostrar de certa forma. Então, usem um papel para anotar quando houver necessidade, tá? Para rascunhar o que precisa ser feito. A partir desse capítulo, do capítulo 3, que são as estruturas de repetição, capítulo 3, fiz capítulo 3 das estruturas de repetição, os nossos exercícios começam a ficar um pouquinho mais elaborados. Não é nada do outro mundo ainda, tá? E nem vai ser durante o curso inteiro, porque a gente não está aqui resolvendo, parando para resolver grandes problemas. Né? Depois a minha proposta é mostrar coisas mais avançadas, mas agora a gente está aprendendo o beabá. Mas a partir de agora, recuperando o que eu acabei de falar, vocês vão precisar, talvez, rascunhar alguma coisa no papel. Tá bom? Outra coisa, quando a gente começa a falar das estruturas de repetição, é o primeiro, eu sempre falo que é o primeiro enrosco do aluno que está aprendendo a programar. Enquanto tem as estruturas sequenciais, você tem a estrutura do programa sequencial, onde uma instrução é executada depois da outra, e você tem a estrutura condicional, que você vai ter um desvio, mas mesmo assim o fluxo de execução do programa continua em linha reta, vamos dizer assim. Ele só faz um desvio, mas ele continua descendo, vamos dizer assim, a execução. Quando a gente começa a ver estrutura de repetição, é uma forma de fazer com que esse fluxo de execução do programa ele volte. Por isso que vem essa ideia de repetição. Você repete a execução de um determinado código N vezes, tá? E dependendo da estrutura que vai ser utilizada, tá? Mas a gente vai ver isso agora com uma certa calma e eu vou fazer exercício. Eu vou dividir essa aula, como eu estou dividindo a maioria das aulas, em mais de uma parte. Aqui provavelmente vão ser duas partes. Eu vou falar de uma estrutura de repetição, que é o for, agora, e vou fazer alguns exercícios. Um outro exercício mais fácil, depois um pouquinho mais elaborado, que você precisa parar para pensar e vai servir de base para outros. Depois eu vou falar do while e do while. Tudo bem? Então, vamos começar. Como eu disse para vocês, como eu venho dizendo isso já algumas vezes, a gente tem algumas estruturas que a gente utiliza para programar. Estrutura que eu quero dizer é a forma com que o código vai ser organizado estruturalmente e como ele vai ser executado. Tá? Então a gente viu até agora, o que a gente viu, né? A gente viu uma estrutura inicialmente sequencial. Desculpe a letra, tá? Minha letra já não é boa. Aqui na mesinha, então, de digital, eu acho que a ponta da minha caneta aqui está muito ruim. Eu preciso trocar essa ponta, que eu tenho umas pontas reserva. Acho que é isso. É por isso que a minha letra também está tão ruim assim. Então eu tenho estrutura sequencial. Depois a gente viu
as estruturas de seleção, as condicionais, né? Condicional, condicional, condicional. E agora nós vamos ver as estruturas de repetição. Tudo bem? Vamos lá então. Quais estruturas de repetição que existem na linguagem C? Existe o for, a gente traduz normalmente para tá, alguma coisa, até não é para de parar, não. For, que é o para. O while, que é o enquanto. Eu gosto de traduzir porque às vezes você vê um algoritmo escrito em pseudocódigo que vai estar em português. Então, quando você vê essas palavras-chave que para, enquanto, você tem que lembrar que é o for, ou while, ou o que for, ou se, ou if, tá? While e o do while. Do while, é um L só aqui, né? Que esse aqui é o faça enquanto. Então, a gente vai começar pela estrutura de repetição for, tá bom? Quando que a gente usa o for? O for a gente vai usar, via de regra, quando a gente sabe a quantidade, quando a gente sabe, ou quando no algoritmo isso é expresso, a quantidade de vezes que um determinado código precisa executar. A regra é essa. Você pode usar o while onde você usa o for? Pode. Pode usar o for onde você usa o while? Pode também. Os três são intercambiáveis, só que tem situações onde um é mais apropriado que o outro. Tem uma coisa que alguns professores costumam fazer, que eu acho isso um desserviço, eu acho isso um absurdo, que é o seguinte: ensino for, dá, sei lá, 10 exercícios de for. Aí o professor ensina o while, e o que ele faz? Ele pega e fala assim para o aluno: agora todos aqueles exercícios que você fez com o for, você repete com o while. Bem, se você tem coisas diferentes, a ideia é que você resolva coisas diferentes porque você tem estruturas diferentes. Não faz muito sentido você pegar e tentar pegar um problema que é usualmente resolvido com for, você fazer o aluno resolver com while. Isso cria mais confusão na cabeça de quem está aprendendo do que ensina de fato, né? Então eu acho isso meio absurdo. Meio não, eu acho um desserviço mesmo, tá? Mas aí cada professor acha uma coisa. Tem professor que talvez ache que é melhor assim, porque ele acha, quando ele aprendeu, foi melhor assim. Eu aprendi assim, tive professor que fez isso e eu não acho correto. Então eu estou ensinando da forma que eu acho melhor, tá bom? É lógico, né? O curso é o meu e é o pior curso do universo. Muito bem. Como que o for funciona? Eu vou apresentar para vocês a sintaxe, assim como a gente viu com o C na aula anterior. Então, o for, né? É for, abre parênteses. Aqui dentro do parênteses, a gente vai ter três partes que a gente chama normalmente de inicialização, ponto e vírgula. Lembra que eu chamei de teste lá no if, eram expressões? Aqui é a mesma coisa, já vou falar o que é cada uma dessas coisas aqui. Inicialização, a gente tem um teste, lógico, igual no if, que vai dar verdadeiro ou vai dar falso. E a gente tem aqui uma terceira parte, que é normalmente chamada de passo. Tá bom? Fecha parênteses, abre chave, e aí vem o código do for e fecha a chave. Qual é a proposta do for? É fazer com que esse código aqui que está aqui dentro seja executado repetidas vezes. Repetidas vezes, 10 vezes, 20 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Essa é a ideia. Então, se eu sei a quantidade de vezes que esse for vai executar, mesmo que essa quantidade seja, por exemplo, o valor de uma variável, mas eu sei a quantidade que vai rodar, é o for que a gente vai utilizar. Aí eu preciso percorrer uma estrutura de dados que logo a gente vai ver nas próximas aulas, o array. E esse array tem 10 elementos. O que eu uso? Eu uso o for normalmente. Pode usar o while? Pode, mas não fica muito legal o código, vamos dizer assim. Mas dá para fazer também, tá? Tem gente que, dependendo da situação, até mistura, mas enfim. Vamos lá. Lembra do desenho dos bloquinhos lá que eu fiz com if? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, eu tenho o código que vem antes do for. Eu tenho a minha seção de inicialização. Eu tenho a minha seção de teste.
eu tenho a minha seção de passo, eu tenho o código que está dentro do for e eu tenho o que vem depois do for. Assim como o if, que eu posso ter um if dentro de um if, eu posso também ter um for dentro de um for, e dentro desse for que está dentro do for, posso ter um if. A gente pode mesclar todas essas estruturas condicionais de repetição para resolver o problema que a gente precisa resolver. Tudo bem? Outra coisa, a gente não está preocupado com o melhor algoritmo. A gente está preocupado em resolver o problema. Muitos dos probleminhas dá para resolver de várias formas diferentes, tá? Então, não fique muito preocupado se você está fazendo da melhor forma. Fique preocupado que você está entendendo o que está sendo passado para vocês, o que eu estou tentando ensinar, tá bom? O diagrama de estados que representa a execução desse for aqui seria assim, ó. Eu chego, venho executando, cheguei, entrei no for. O que vai acontecer? A seção de inicialização ela vai ser executada. Então, o código que vai ter aqui. Normalmente é a declaração de uma variável e a inicialização dela. Então, declara aquela variável, inicializa. Aí, depois que roda a seção de inicialização, roda a seção de teste. Então, o teste vai ser executado. O teste, assim como no if, vai dar verdadeiro ou vai dar falso. Se der verdadeiro, vai para o 5. Então, vamos pôr em azul aqui. Se der verdadeiro, vai para o 5. Terminou de rodar tudo que está aqui dentro, que pode ser uma ou várias linhas, o que vai acontecer? Roda o passo. É como se o que está aqui nessa parte do passo fosse a última linha do que está aqui dentro. Entenderam? Sempre vai acontecer isso aqui. Terminou de executar o passo, volta para executar o teste. Vocês perceberam que formou um ciclo aqui? Esse ciclo normalmente a gente vai chamar de laço. Então, por isso que a estrutura de repetição, normalmente você vai ouvir falar o loop, né, que é o laço, ou o laço de fato, tá? Enfim, deu verdadeiro, roda o bloco 5, roda o passo e volta para testar. Enquanto esse teste ficar dando verdadeiro, o resultado dele for sendo verdadeiro, isso aqui fica executando. Estão vendo? Eu estou circulando ali, ó. Até que uma hora, eventualmente, normalmente a gente quer isso, mas dependendo da situação, a gente não quer que termine o laço. Normalmente a gente não faz isso com for, mas isso é assunto para depois. Eventualmente no for, você vai alcançar aquela quantidade de vezes que eu falei. Você quer terminar o for, o que vai acontecer? Esse teste vai dar falso, e aí a execução ela prossegue a partir do 6 e vai embora. Tudo bem? Existe uma forma de você forçar a parada, duas formas básicas, na verdade, que você consegue forçar a parada do for. Tá? Você consegue forçar a parada do for retornando da função, que a gente não viu função ainda, então não vou mostrar isso agora para vocês. E a gente consegue parar o for parando ele mesmo. Vocês lembram que lá no switch, quando a gente tinha o break fazia o fluxo de execução, o controle da execução do programa sair do switch? Aqui no for é a mesma coisa. Você pode usar o break, vamos pôr de laranja aqui, para sair do loop, para parar ele. Então, dependendo de uma situação que não era esperada na execução normal do algoritmo, você quer que ele pare, você quer que o for pare. Então, você usa um break. Tudo bem? Aqui não é I, né? É break, tá bom? Tem uma outra forma também que você consegue fazer com que o algoritmo vá para a próxima iteração, o for vá para a próxima iteração. Aí a palavra-chave que a gente utiliza é uma palavra-chave que chama continue, tá bom? Olha aqui a ideia, ó. É o mesmo que eu estou representando para vocês. E esse continue, ele pula. Então, por exemplo, se o continue tiver, deixa eu pôr aqui em rosa, se eu tenho linhas de código aqui, o continue está nesse ponto, na hora que dá o continue, o corpo do for, ele passa, não é o corpo, né? A execução passa para o passo e pula esse pedaço aqui. Enquanto no break, se o break tivesse, vamos pôr de laranja aqui, se o break tivesse em algum ponto por aqui, ó, se chegou nesse break com um if, por exemplo, aí a execução continua aqui para o lado de fora. Mas a gente não vai estar preocupado agora inicialmente nem com esse break, nem com esse continue, tá certo? A gente está preocupado em usar o for de fato. Bem,
E como que a gente usa? Imagina que eu quero fazer um programa que eu quero imprimir os números de, sei lá, 0 a 10. Você poderia fazer um programa, né? Dar os includes, int main, e um printf. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concorda? Seria fácil isso, né? Agora imagina que você quer fazer o mesmo programa, só que ao invés de imprimir de 0 a 10, você quer imprimir de 0 a 1000. Você pode fazer manualmente, só que você vai levar um tempão, concordam? Como que a gente pode fazer? A gente pode automatizar esse processo usando um for. Então vejam só. Imagine então, agora eu vou começar a colocar blocos de código ao invés de escrever o código inteiro. Eu já não estava escrevendo aqui, né? Mas são trechos, depois na hora que a gente for fazer exercício, vocês vão ver o código completo, tá bom? Então vamos lá, o nosso exercício, nosso algoritmo de imprimir de 0 a 10. Como que seria isso, né? Então eu tenho lá o meu main, e aí eu venho for. A primeira parte do for é onde a gente vai declarar a variável que controla o for normalmente. Você pode declarar ela fora? Pode. Depois eu vou explicar qual que é a diferença de declarar fora ou dentro do for. Normalmente vai ser uma variável inteira. Normalmente a gente vai chamá-la de i. Por quê? Porque é o comum que vocês vão encontrar. Porque vai lembrar um pouco índices de vetor, índices de matrizes. Lembra quando a gente trabalha com matriz lá no ensino médio, é calcular o determinante, aí o professor passa a fórmula geral. A, I, J, vocês lembram disso? O I representava a linha, o J representava a coluna. A ideia é mais ou menos aquela. E tem também uma questão histórica da linguagem Fortran. Na linguagem Fortran, o tipo da variável dependia do nome que você dava para a variável. Então, variáveis começadas com i era a primeira variável do tipo inteiro. I, J, K, L, M, acho que até o O era inteiro. No livro tem isso explicado. Eu fiz uma pesquisinha na época para ter certeza disso, tá? Mas a ideia é essa. Mas normalmente a gente começa com i. Tá? Às vezes você vê outras letras, tá bom? Mas normalmente o que a gente vê é i. E é por isso, tá? Igual a zero. Eu vou fazer o código, depois eu explico ele para vocês. I menor ou igual a 10. Tem bastante coisa para explicar aqui, de fato. E agora eu vou pôr um printf. %d. Vou dar um espaço aqui, tá? Fecha aspas. Eu tenho um espaço aqui, tá bom? E aqui eu mostro o i. Vamos entender o que isso aqui funciona? Isso aqui não. Como isso aqui funciona? Vou fazer uma coisa aqui para vocês que chama teste de mesa. Tá? Teste de mesa é importante utilizar quando você tem repetição, quando as variáveis mudam muito o valor delas, você precisa ficar acompanhando o que está acontecendo nelas. Tá? Não precisa fazer teste de mesa para todo e qualquer programa. Eu acho isso uma baita de uma besteira também. Tem professor que faz isso, eu acho besteira. Beber uma coquinha aqui, né? Para animar. Então vamos lá. Como que é esse teste de mesa? Você faz uma tabela, não é bem uma tabela, eu traço um risco e ponho as variáveis aqui em cima, o nome da variável que eu quero acompanhar os valores dela. Aqui só tem o i, né? Então imagina que isso aqui está dentro do main, aqui eu tenho o return 0, e aqui eu tenho, nem precisa de reticências, porque o programa é só isso aqui mesmo, int main void, abre chave. O que vai acontecer aqui? Esse programa, eu já sei, ele vai imprimir na tela, lá no terminal, de 0 a 10. Mas vamos entender o porquê. Chegou no for, lembra lá da execução? O bloco de inicialização, ele vai executar uma vez só. O que vai acontecer aqui? Ele vai declarar a variável i e vai inicializar ela com o valor 0. Então, vou colocar 0 aqui. Agora, a execução, ela passa para cá. I é menor ou igual a 10? Quanto está valendo i? Não é 0? 0 é menor ou igual a 10? É, 0 é menor ou igual a 10. É verdadeiro. Então, vai cair aqui dentro. Vai rodar o bloco. Aqui eu só tenho um printf, não é isso? Então, vamos lá. Vai executar. O que esse printf faz? Ele imprime um inteiro e pula um espaço. Pula um espaço não, né? Dá um espaço. Que inteiro que é esse que eu quero imprimir? É o i. Quanto que o i está valendo? 0. Então, aqui, imagina que é o terminal, nosso terminal, vai imprimir 0 no terminal e um espaço. Muito bem. Terminou isso aqui, roda a seção do passo. Olha o que está acontecendo no passo. O mais, ele é um operador unário de incremento. O que ele faz? Ele soma 1 na variável. Soma 1 na variável. Ele incrementa, ele aumenta o valor da variável em uma unidade. Como é um tipo inteiro,
1 inteiro. Então, o i que era 0, ele passa a valer quanto? Passa a valer 1. Então, eu vou pôr aqui na minha tabelinha. O i está valendo 1. E agora volta para fazer o teste de novo. O i está valendo 1 agora. 1 é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Então, o que faz? Cai aqui dentro, roda, vai imprimir o i. O i está valendo quanto? Está aqui, ó. 1. Imprime 1. Um espaço. Roda o passo. O que esse cara aqui faz? Incrementa a variável em 1. Estava valendo 1, passa a valer quanto? 2. Roda o teste de novo. 2 é menor ou igual a 10? É. Imprime o 2. Roda o passo. 3. 3 é menor ou igual a 10? É. Imprime 3. Você já deve ter percebido aí intuitivamente onde isso vai chegar. Esse número continua, esse i ele continua, essa variável i continua sendo incrementada de 1 em 1, 1 em 1, 1 em 1 em 1, até que eventualmente, vamos lá para o fim, então aqui vai imprimir 4, 5, 6, imagina que o meu i está em 9. 9 menor ou igual a 10? É, imprime o 9. 9 incrementa em 1, 10. 10 é menor ou igual a 10? É, imprime o 10. Incrementa, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, falso. Deu falso. O que vai acontecer? Vai rodar isso aqui? Não. Sai do for, continua a execução do programa, aqui só o return 0, então acabou. Olha lá o programa. Imprimiu número de 0 a 10. Agora, se eu quiser imprimir de 0 a 1000, basta eu fazer o quê? Só trocar esse 10 aqui por quanto? Por 1000. Eu não precisaria digitar mais 990 números aqui no printf. Concordam? Vejam, dá para perceber que, de certa forma, facilita o processo, né, de você realizar operações que são repetitivas, que elas precisam ser repetidas, precisa acontecer de novo, de novo, de novo, é lógico, normalmente trocando o estado das variáveis que estão ali dentro, tá bom? Algumas observações. Posso declarar o i fora do for? Pode declarar. Qual que é a diferença? Se você declara, vou pôr aqui em laranja, se você declara o i aqui, você não vai poder declarar ele aqui. Tudo bem? Depois eu até preciso dar uma testadinha, talvez até consiga declarar. Tá? Eu acho que inclusive vai conseguir declarar. Mas qual que é a ideia? Porque é escopo de bloco em C, depois a gente vai falar sobre escopo, tá? Qual que é a ideia? Se eu declaro alguma coisa fora do for, ela vai continuar existindo quando o for terminar. Nesse nosso caso aqui, onde a gente declarou o i dentro aqui dos parênteses do for, quer dizer que esse i, ele é do for. Ele é do escopo do for, ele existe só ali no for. Então, se eu, por acaso, da forma que está aqui só em branco, tá? Esquece o laranja, eu tentasse imprimir o valor do i aqui, não vai compilar, vai dar erro de compilação falando que a variável i não está declarada, que ela não existe, que ele não é reconhecido esse símbolo. É esse o erro que a linguagem C vai dar. Ó, tem um símbolo ali que eu não reconheço, que é o i. Ao passo que, se você declarar a variável i fora e utilizar ela aqui dentro sem declarar ela de novo, na hora que você mandar imprimir o aqui, funciona. E ele vai ter quanto nesse caso aqui? O i vai estar valendo 11 para esse exemplo, concordam? Porque o meu último i que deu verdadeiro aqui no for foi o i10. Rodou, imprimiu 10, incrementou em 1, passou a ser 11. 11 deu falso. Se eu imprimir o i fora do for, caso eu tenha declarado o i fora do for, aí eu tenho ali, vai imprimir 11 na tela. Tudo bem? Olha lá, que foi o último valor que o i recebeu. Outra coisa, o operador de incremento, ele tem duas versões. Além de ter o incremento, que é o mais, eu tenho também o decremento, que é o menos. Se o mais é o incremento e ele aumenta em 1, o menos só pode ser o quê? O decremento, que diminui 1, subtrai 1, uma unidade da variável que você está operando. Tem duas formas de você utilizar esses operadores. Ou você usa ele pós-fixado, que é o mais comum de se ver, ou você utiliza ele pré-fixado.
Tenho visto hoje em dia muita gente usando pré-fixado. E eu já até, inclusive, eu ia parar para dar uma olhada se tem algum impacto absurdo em performance ou é só questão de gosto. Eu acredito que nesse caso seja só questão de gosto mesmo, tá? Porque se um ou outro for pior, o compilador da linguagem C vai saber identificar que você está usando uma versão, uma coisa que seria pior do ponto de vista de performance e ele vai trocar isso para a gente. Então, eu acho que isso não é uma preocupação, tá? Eu acho que é mais questão de gosto mesmo. Tenho quase certeza que é isso. Mas, enfim. Mas se tem dois diferentes é porque talvez eles tenham diferença. E realmente tem diferença. Depois vai ter um exemplo, eu mostro para vocês. Mas já vou dar uma prévia aqui. Se eu tenho isso aqui, se eu mandar imprimir o i aqui, se eu der um print f aqui no i, vou pôr reticência aqui para não precisar ficar digitando %d, tá? Isso aqui vai imprimir quanto na tela? 0. Tudo bem? Se eu fizer i++, e de novo dar o print aqui no i, vai imprimir quanto? Vai imprimir 1. Agora imagine que eu faça isso aqui, ó, printf, %d aqui, tá? I++. O que vai imprimir na tela aqui? Nesse caso aqui, vamos pôr a tabelinha aqui de novo, né? O i estava valendo 0, imprimiu 0, incrementou o i, imprimiu 1. Agora, olha aqui. I++, eu estou imprimindo i++. Mas o que isso aqui quer dizer? Eu estou incrementando o valor do i em 1, não é? Só que quando o operador de incremento ou de decremento funciona igual para o decremento, tá? Está pós-fixado, ou seja, está depois da variável, pós, né? Depois da variável, o que vai acontecer? Na onde essa variável está sendo usada, na expressão que ela está sendo usada, o valor que vai ser pegado na memória para substituir o lugar aqui onde está a variável, é o valor que ela está antes dela ser incrementada. Então, se é o valor que ela está antes dela ser incrementada, o i estava valendo quanto aqui? Antes de passar pelo mais, estava valendo 1. Então, isso aqui imprime 1. Aí, depois, ela vai ser incrementada, ela passa a valer 2. Então, aqui agora, se eu der um printf no i, isso aqui vai imprimir 2. Certo? Agora, se eu fizer usando o operador pré-fixado, qual que é a diferença? A diferença é que primeiro a variável vai ser incrementada e depois ela vai ser usada. Então, se ela está valendo 2 no momento, primeiro ela vai ser incrementada, passa a valer 3, e aí então ela é usada na expressão. O valor é usado na expressão, vai imprimir 3. Entenderam a ideia? Pós-fixado, pega o valor da variável primeiro, depois incrementa ela. Pré-fixado, incrementa primeiro e pega esse valor novo que já foi incrementado. Então, essa é a diferença entre os dois, tá bom? Normalmente, questão de gosto, tá? E às vezes, dependendo do algoritmo que a gente está implementando, um ou outro faz mais sentido. Mas, de novo, aqui eles podem quase que ser usados de forma intercambiada, principalmente se eles forem utilizados sozinhos numa linha só. Se eles forem utilizados dessa forma aqui, numa linha isolada, só o incremento, tanto pós-fixado quanto pré-fixado, não vai fazer diferença alguma na execução do algoritmo, tá bom? Voltando aqui então. Aqui eu falo disso que eu acabei de comentar. Ao invés de eu falar de novo e de eu seguir esse exemplo, vou deixar como exercício para vocês testarem isso aqui. Pega lá no pacotinho de arquivos de código-fonte do livro que vocês baixaram, abram o arquivo estrutura de repetição, operadores, incremento e decremento, dá uma olhada e roda para ver o que acontece. Vocês vão ver esse comportamento que eu acabei de falar. Uma outra coisa que acabei de ver aqui, por isso que eu estou dando uma olhadinha aqui no livro, é o seguinte. Imaginem que eu esteja pensando nesse meu mesmo problema de imprimir de 0 a 10. Faça isso aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu ir aqui por enquanto. Não, deixa o mais, pode deixar o mais. E aqui eu tenho printf, tudo bem? Se por um acaso, sem querer, eu erro alguma coisa aqui, dependendo do meu erro, a gente pode gerar uma condição que a gente chama de loop infinito, ou um laço infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer um for, um laço, for, pode ser o while também, que nunca termina enquanto o programa está executando. O programa fica parado ali dentro. Não é que ele fica parado, ele fica repetindo esse corpo. Isso a gente chama de loop infinito, tá bom? Quando que acontece isso? Quando essa condição, ela nunca gera falso. Se nunca der falso, eu fico repetindo esse for sem parar.
Concordam? Como que eu poderia forçar alguma coisa, um loop infinito aqui, por exemplo? Ao invés de usar o mais, sem querer eu ponho menos. Vejam, o i começa em 0. 0 é menor ou igual a 10? É. Faz o que tem que fazer, decrementa. 0 passa a valer -1. -1 menor ou igual a 10? É. Imprime, decrementa. -2. Em algum momento, eu estou indo para a esquerda na reta, concordam? Na reta numérica, se eu pensar lá na reta numérica dos inteiros, estou indo para a esquerda. Eu nunca vou passar do 10, eu nunca vou chegar no 10 e passar dele. Então, esse teste nunca vai dar falso, então você entra no loop infinito. Normalmente, isso se dá quando a gente tem alguma condição que é um pouquinho mais elaborada e a gente não pensou em alguma situação onde aquilo lá nunca vai dar falso. Ou quando a gente está começando a programar, quando a gente está aprendendo, o perigo do copiar e colar. Você está resolvendo um problema, você consegue resolver por uma fração daquele problema que você precisa, aí você pega, dá um copia-cola para fazer uma outra parte, você esquece ou de atualizar aqui, ou de atualizar o passo, às vezes de atualizar a inicialização. Então você entra num estado onde você nunca vai ter isso aqui gerando falso, então você entra no loop infinito. Tudo bem? Em alguns casos a gente quer um loop infinito. Só que isso, quando a gente for falar de um pouquinho de desenvolvimento de jogo, a gente comenta sobre isso. É uma das situações, tá? Que inclusive quando vocês estão fazendo os exercícios criativos, no final das contas é isso que está acontecendo. Está meio escondido isso lá, mas se vocês olharem, vocês vão ver que tem um while lá. Assim que a gente vê o while, vocês já vão ser capazes de entender melhor aquele templatezinho lá dos exercícios criativos. Aí a gente volta lá para recuperar a ideia, tá? Bem, do ponto de vista teórico de conteúdo, tá ok. Acho que era isso que eu precisava falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui e já vem os exercícios. Então, o primeiro exercício, que é o exercício 3.1, vamos falar dos exercícios agora, né? Ele é exatamente isso de imprimir de 0 até alguma coisa. Vocês vão perceber que agora também, assim como nos outros exercícios, cada exercício, o próximo exercício é sempre uma construção baseada um pouco no que você viu no anterior. Então aqui a gente começa com exercícios bem simples, bem ingênuos, vamos dizer assim, e depois a gente vai sofisticando as tarefas para você ter que pensar um pouquinho mais, para queimar um pouquinho de fosfato, né? Então vamos lá. Escreva um programa que imprime os números inteiros de 0, inclusive, o 0 entra no intervalo, a 20, inclusive. Estou deixando bem claro aqui, inclusive, poderia até pôr em notação de intervalo, mas para não forçar a barra com notação de matemática, eu deixo claro aqui, tá 0, inclusive, e o 20, inclusive, usando a estrutura de repetição for. É o que a gente acabou de fazer para o 10, tá? Vamos fazer? Então, vou dar um open folder aqui, vou por aqui hoje, vamos pegar aqui, ó. Vou criar a pastinha do capítulo 3. Vou abrir ela. Vou criar um novo arquivo, é o ex3.1.c. E vamos lá. Include stdio.h, include stdlib.h, int main. Hoje minha digitação talvez vai ficar um pouquinho errática. Hoje, nessa aula e talvez nas próximas, porque eu cortei o dedo, bem o dedo indicador. Então, para digitar, eu uso muito o dedo indicador da mão direita. Eu não digito muito bem, não, tá? Eu não sou tecladista, não, sabe? Sei usar. Fiz o curso de datilógrafo. Não, eu digito bem mal com a mão direita, para ser bem sincero. Eu uso muito o dedo indicador. Tem gente que tem uma destreza absurda, né? Eu não tenho, não, tá bom? Vamos lá. Imprimir de 0 a 20. For int igual a 0. I menor ou igual a 20. E mais. Printf. %d um espaço. E pronto. Aí que facinho. Um for, onde o i começa em 0. Ele vai até ele ser menor ou igual a 20. Eu vou incrementando o i de 1 em 1. E eu imprimo o i a cada vez que eu entro no corpo aqui do for. Tá? Vamos rodar. Olha lá. Imprime de 0 até 20. Tudo bem? Tá. O próximo. O próximo é para imprimir todos os inteiros pares que estão no intervalo entre 0 e 50. A gente pode fazer de duas formas. Primeira,
Eu vou aproveitar aqui para dar uma acelerada, tá? Esse aqui é o 3.1. Não façam isso, tá bom? Não façam isso. Eu vou copiar aqui só para ir um pouco mais rápido, para agora não ficar gastando muito tempo com muita conversa, tá? Esse aqui é o 3.2. Eu quero ir de 0 a 50. E eu quero imprimir só os pares. Então, não é o i que está guardando o 0, 1, o 2, o 3, até o 50? Se o i for par, ou seja, se o resto da divisão inteira do i por 2 for igual a 0, eu imprimo o i. Essa é uma forma de fazer. Então, lá. Ajustei. Vou rodar. Vai imprimir 0, 2, até o 50. Olha lá. 0, 2, 4, 8, 10, até o 50. Uma outra forma de fazer isso seria, veja se vocês concordam, o par, o número par, não é sempre, eu não sempre caminho de 2 em 2 se eu começar num par. Então, por exemplo, se eu começo no 0, quem que é o próximo par? É o 0 mais 2. Estou no 2 agora. Quem que é o próximo par? É o 4. Quem que é o próximo par? É o 6, é o 8. Não é isso? Não é de 2 em 2? Então, ao invés, eu posso resolver então de outra forma. Ao invés de eu fazer esse if aqui dentro para verificar se o número que eu estou é par, eu posso, ao invés de incrementar o número de 1 em 1, eu posso incrementar ele de 2 em 2. Então, posso fazer isso aqui. Ó. Olha o meu passo, o que, que é? I recebe I mais 2. Salvei, vou rodar, vocês vão ver que vai ser o mesmo resultado. Do ponto de vista de execução, esse cara aqui executa menos do que o anterior. Enquanto no outro eu faço esse teste aqui 51 vezes, para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, até quando o i extrapola os 50 passa a ser 51 para dar isso aqui falso, aqui eu vou rodar 26 vezes, porque eu estou incrementando de 2 em 2. Eu testo para o 0, para o 2, para o 4, para o 50 e depois para o 52. Entenderam? Quem for fazer um curso de computação ou um curso de informática mesmo de nível superior, vocês vão estudar um pouquinho uma área que é chamada de análise de algoritmos. Aí vocês vão ver que mesmo aqui a gente ganhando na metade, isso aqui no final das contas não faz tanta diferença, tá bom? Quando a gente tende o tamanho do problema para infinito, mas não é o problema nosso agora. Então a gente não está preocupado com isso. Outra forma de escrever isso aqui é usando o operador composto de atribuição, o que faz a adição. Seria isso aqui. Ó. O que isso aqui está fazendo? Estou somando, por isso tem um mais, somando 2 no valor da variável i. E é normalmente o que vocês vão ver no código. Tá? Quando aparecer algo desse tipo, vocês vão ver usando esse. Eu gosto muito desses operadores compostos. Tá? Tudo bem? Vou rodar que vocês vão ver que é exatamente o mesmo resultado. Tá bom? Bem, exercício 3.3. Agora eu já vou deixar para vocês pensarem. No 3.3 é para imprimir ao contrário, é para imprimir do 20 até o 0. Então o que você vai fazer? O teu i começa em 0? Não, o teu i começa em 20. É a forma mais fácil de fazer. O i começa em 20. Você vai rodar o teu for enquanto o quê? Enquanto o i for maior ou igual a 0. E a cada vez que você roda o for, ao invés de você incrementar o i, você faz o quê? Decrementa. Tem que tomar cuidado aqui que pode aparecer o tal do loop infinito que eu comentei para vocês. Aí vai ficar aparecendo um monte de coisa aqui no terminal sem parar. Deixa eu mostrar isso acontecendo. Vamos forçar um loop infinito aqui só para vocês verem o que acontece. Lembra lá? Aqui é um caso que vai acontecer. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que aqui não vai parar de executar. Olha lá. Entrou no loop infinito. Não para, né? Como que faz para parar isso aqui? Não precisa entrar em desespero, teu computador não vai explodir, não vai criar um buraco negro aqui, uma singularidade, nada disso. Ou você mata o terminal aqui, ó, kill, estão vendo? Clica aqui na lixeirinha, aqui do lado direito, ó. Tá dando para ver, né? Tá aqui em cima da minha cabeça aqui, ó. Deixa eu pôr minha mão perto da minha cabeça, senão ela some aqui no lado do filtro da câmera. Ali, aqui, né? Aqui, ó, na lixeirinha. Ou então, aqui no terminal, você usa um atalho Ctrl C. Ctrl C, tá bom? Que ele manda um sinal para o terminal que é para interromper o processo que está em execução. Tudo bem? Aqui a gente rodou a contagem até 865 mil.
computador faz isso aqui muito mais rápido. Ele demora um pouco aqui porque a gente coloca esse printf e a operação de saída ela é demorada, tá? Do ponto de vista do computador. Ele é muito mais demorado do que você rodar uma iteração do for, isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso que parece que demorou para contar, né? Mas contaria muito mais rápido se não tivesse o printf aqui dentro, tá? Exercício 3.3. Imprimir os quadrados de 15 até 30. Então, quadrado do 15, que é 15 vezes 15, depois 16 vezes 16 até 30 vezes 30. Próximo. Escreva um programa que peça para o usuário entrar com um número inteiro maior ou igual a zero. Se o valor incorreto for digitado, o programa deve avisar o usuário imprimir na tela a mensagem de valor incorreto e terminar. Então tem que ter um if aqui. Caso o número seja correto, o programa deve exibir os números de zero ao número digitado. Então vejam, aqui de novo é para imprimir de zero até um número, só que esse programa ele já é parametrizado. Você dá um parâmetro para ele que é o número que você quer que vai até onde. Então, por exemplo, se eu digitei 7, o programa vai imprimir de 0 a 7. Se você imprimir 50, vai imprimir de 0 a 50. Se você digitar 1000, de 0 a 1000. E se for um valor negativo, ele não vai imprimir nada. Ele vai falar assim, valor incorreto. Não é que não vai imprimir nada, vai falar valor incorreto negativo. Tá bom? A mesma coisa, só que decrescente. O 3.6. 3.7, a mesma coisa, só com negativo. 3.8, a mesma coisa. Qual que é a ideia desses 4 exercícios super parecidos? É treinar vocês em identificar loop infinito, que fatalmente vai acontecer alguma coisa do tipo aqui, provavelmente com quem está começando, tá bom? Próximo exercício, tabuada, imprimir a tabuada do número. Eu não sei qual é o perfil de você que está assistindo. Mas eu sei que hoje em dia existe uma certa resistência em se ensinar tabuada, que é uma das coisas mais absurdas do mundo, né? É lógico que é importante ensinar tabuada para você automatizar o processo de multiplicação, para você automatizar o processo de divisão, que você precisa da tabuada para fazer divisão, né? Que você fala, quantas vezes o 9 cabe no 2, né? 4, porque 4 vezes 2 é 8, não é isso? Então cabe o 9 cabe 4 vezes, o 2, desculpa, cabe 4 vezes no 9. Então você precisa saber a tabuada para fazer a multiplicação, fazer a divisão. Você memoriza esses números mais simples, mais notáveis, vamos dizer assim, né? De 1 até 10, para facilitar o processo. Mas parece, hoje em dia é o mundo do dodói, né? Todo mundo fica muito dodói. Ai, tadinho do menininho, da menininha, se ele tiver que aprender a tabuada, judiação. Vamos deixar ele aprender sozinho a tabuada na vida dele. Aqui, ó, a banana para esse povo. Não aceitem esse tipo de coisa, tá? E se você não sabe tabuada, vai aprender, pelo amor de Deus. Enfim, né? Depois desse meu desabafo, vamos lá. O que esse programa tem que fazer? Ele pede um número qualquer, pode ser inclusive negativo. Você vai fornecer esse número e ele vai ter que imprimir a tabuada do número. Ou seja, tabuada de 0 a 10. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Até 5 vezes 10, que vai dar 50. Vejam, não é legal aprender tabuada? Você mostra para a criança, para quem está aprendendo, que todo número multiplicado por zero dá zero, porque o zero é o elemento neutro, é o elemento, é o aniquilador da multiplicação, né? Ele é o elemento nulo. Você mostra que o 1 ele é o elemento neutro, né, da multiplicação. Ele é a identidade da multiplicação, porque qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Então, isso inconscientemente vai colocando na cabeça da criança essas propriedades. Mas tem gente que acha que isso vai, de alguma forma, deixar a criança hashtag muito chateada, né? Então, enfim. A gente está vendo para onde o mundo está indo, né? Vocês devem estar percebendo. E parece que não é um caminho muito bom, né? Enfim, depois desse meu segundo desabafo, vou fazer esse aqui com vocês, tá certo? Então é o exercício 3.9, EX 3.9.c. Vamos lá. stdio.h include stdlib.h int main return 0. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do número que vai ser digitado, certo? Número inteiro. Número inteiro? Número inteiro. Poderia ser um número um ponto flutuante? Poderia. Tem a tabuada, por exemplo, do 2,75.
É 2,75 vezes 0, 2,75 vezes 1, 2,75 vezes 2, e assim por diante. Aqui é inteiro, tá bom? Pede o número. Entrada. Printf. Opa. Tabuada do número. Lembra que está sem acento propositalmente. Vou fazer um scanf do inteiro. Vou ler um inteiro. Muito bem. Fiz a entrada. Vou imprimir a tabuada agora. Eu não vou sempre fazer de 0 até 10. Vou fazer um printf para 0, um printf para 1. Até dá para fazer, só que faz o for, concorda? Ah, eu quero a tabuada agora até o 20. Aí você vai ter que vir aqui copiar e colar. Não faz sentido, né? For x igual a 0 e menor ou igual a 10 e mais. Eu vou usar o i para multiplicar. O meu número que eu entrei é sempre ele. E eu uso o i para multiplicar. I 0, I 1, I 2, I 3 até I 10. O que eu vou imprimir? Printf é um número, um x, né? Que a gente usa o x para representar a multiplicação quando a gente é criança, né? É o símbolo normalmente utilizado. E eu vou pular uma linha, porque eu quero imprimir, depois imprimir, depois imprimir, depois imprimir, depois imprimir e assim por diante. Quem que vai no primeiro número aqui, né? No meu primeiro fator aqui da multiplicação? É o número. Quem vai aqui no segundo? É o i. Eu quero mostrar. E o terceiro inteiro é o resultado. Que eu já vou colocar a multiplicação direta aqui, ó, número vezes i. Pode fazer isso, não tem problema. Não estou pedindo para guardar numa segunda variável nem nada. Olha só que bonitinho. Terminou. É isso aqui. Vamos rodar? Tabuada do número 5, que é o nosso exemplo. Olha lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, até o 5 vezes 10, que é 50. Posso usar outro número? Pode usar o número que você quiser. Vou para a tabuada do 11. Olha lá. 0, 11, 22, 33, até o 110. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora vamos dar uma passada no resto. Tem bastante exercício esse capítulo, tá? 3.10. Você vai dos 45 até o 60 e vai imprimir se esse número é divisível ou não por 4. A gente já sabe calcular divisível por 2, que é o par. E divisível por 4 é a mesma coisa. Se o resto da divisão inteira por 4 for igual a 0, quer dizer que o número é divisível por 4. Bom? Próximo. Escreva um programa para o usuário fornecer dois números inteiros. Agora o teu programa ele vai imprimir, toma cuidado, o intervalo entre esses dois. Você está fornecendo um valor do início e um valor do fim. Então veja aqui, N1 vale 2, N2 vale 10, então eu vou imprimir de 2 até 10. Só que olha aqui esse segundo caso. Se eu forneço 30, depois 20, ou seja, um número maior, depois um número depois dele, o menor que ele, é para imprimir em ordem decrescente. Então você vai ter que ter um if aí para verificar o que tem que fazer. Tá bom? 3.12. Aqui a gente vai aprender uma técnica. Eu vou fazer isso aqui com vocês, que depois vocês vão ter que repetir isso aqui. Que é uma técnica que a gente chama de contador. A gente vai usar uma variável para ser o nosso contador, para ela contar unidades. Poderia contar em outra quantidade, mas a gente vai contar em unidade aqui nesse problema. O que é contar? É o que a gente faz quando a gente está aprendendo. Até hoje a gente faz isso, não faz? Por exemplo, você vai comprar refrigerante. Ah, eu quero ir no supermercado comprar 10 latinhas de Coca-Cola zero. Porque eu tomo Coca-Cola zero e eu quero comprar latinha porque eu não quero tomar muito. Vou tomar uma por dia. Na hora que você vai pegar, você conta, não conta? Você não simplesmente vai lá, cata uma abraçada e joga no teu carrinho. Você pega uma, duas, três, quatro. A tua contagem, ela inicia na tua cabeça com zero Coca-Colas, concorda? Na hora que você pega a primeira, aquele zero passa a ser um, depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco. Concorda? Aqui a ideia é a mesma. A gente vai ter uma variável que vai atuar como contador. Você pode ter mais de uma variável como contador. O próximo exercício, inclusive, vai pedir que você faça algo desse tipo. Aqui é para contar os pares, ou seja, os múltiplos de 2, né? Os divisíveis por 2. Então, vai fornecer o número inicial, o número final, e nesse intervalo você tem que contar quais são os pares do 2. E vai funcionar, tem que funcionar, quando o primeiro número for maior que o segundo. Estão vendo? Ó? O segundo é menor que ele. Tem que ir ao contrário. Tá bom? Vamos ver como faz esse aqui? Esse é o EX
3.12. Eu vou fazer ele parcialmente, tá? Para não perder também a graça. Eu vou fazer ele nesse caso aqui que o primeiro é menor que o segundo, tá? Include stdio.h include. Eita. stdlib.h main kern 0. Opa. Então veja lá, você vai fornecer, você vai precisar de dois números e você vai precisar de uma variável que eu vou chamar de múltiplos de 2. Pode ser? Múltiplos de 2. Tá errado do jeito que eu vou fazer aqui primeiro. Já a gente volta para consertar. Não a declaração, mas da forma que está declarado. Já já vou explicar o porquê. Número 1, número 2 e múltiplos de 2. Bem, eu vou pedir para o usuário entrar com N1, não é isso? Aqui é o N1. Estou copiando e colando para ir mais rápido, tá? Mas você digita. Digita, tá bom? Digita. Digita para memorizar. Eu vou assumir que eu vou fornecer o N1 menor que o N2. Mas o problema, você tem que aceitar os dois tipos de situação. Se o N1 é menor que o N2 e se o N1 é maior que o N2. Eu só vou pensar no primeiro caso, depois você se vira para pensar no segundo. O que você tem que fazer para o teu programa resolver também. O meu I começa em quanto? Começa em N1. Ele vai até o N2, então enquanto o I for menor ou igual a N2, eu incremento. Se o I for múltiplo de 2, ou seja, se ele é par, que é o resultado da divisão, o resto da divisão por 2 for igual a 0, eu faço o quê? Opa, faltou o I aqui, né, gente? Múltiplos de 2, mais. Ou múltiplos de 2 igual a múltiplos de 2 mais 1, ou múltiplos de 2 mais igual a 1, certo? Usualmente, se você está contando de 1 em 1, normalmente você vai ver o emprego, né? A utilização do operador de incremento, tá bom? Múltiplos de 2 mais. Ou seja, toda vez que o I for divisível por 2, eu incremento esse contador que está fazendo esse papel da minha mão que eu estava contando, né? Que eu começo com 0 Coca-Cola, uma Coca-Cola, 2, 3 e assim por diante. Qual que é o problema aqui? Tá vendo como que eu declarei a variável múltiplos de 2? Quando eu não inicializo essa variável, o valor que vai estar dentro dessa região que foi alocada para o múltiplo de 2, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, sempre que você vai utilizar uma variável, você precisa de um valor inicial dela, que é o caso dos contadores, você vai ter que inicializar ela com 0. Tem que inicializar ela com 0, tá bom? E aí depois eu só vou imprimir os múltiplos aqui, mas tem uma forma correta de imprimir lá, né? Depois que está no exercício. Só vou imprimir os múltiplos aqui para a gente ver. Eu não vou fazer tudo de mão beijada também, porque aí não tem graça, né? A graça é a gente resolver o problema, né? N2 é 2, qual que era o exercício? Era 5 e 10. Espera aí, vamos cancelar aqui, ó. Ctrl X, Ctrl C. 5 e 100. Vou dar Enter. 48 múltiplos. Vamos ver aqui no exercício. Olha lá, 48, que era o esperado. Tudo bem? Então, esse é o contador. É uma variável que ela é utilizada para contar. Tá bom? Você tem que inicializar ela com 0. Tem algo parecido com o contador que a gente chama de acumulador. Na verdade, ele é um contador também, só que ele conta em quantidades. Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Imagina que eu vou comprar Coca-Cola de novo. Só que no mercado que eu vou, vamos supor que é um atacado, ele só vende de fardinho fechado. Ou fardo de 12 unidades ou fardo de 6 unidades. Eu quero comprar, sei lá, 2 fardos de 12 e 2 fardos de 6. Então eu pego um fardo de 12, eu guardo nesse meu acumulador 12. Eu peguei 12. Se eu pegar um de 6, quantas unidades eu vou comprar? São os 12 mais os 6. Eu tenho 18 agora.
Agora eu pego mais um de 12, 18 com 12 vai dar 30. Mais o 6, 36. Então essa que é a ideia. 2 fardos de 12 são 24, com mais 2 fardos de 6 são mais 12, 24 com 12 dá 36. É a ideia dessa variável que você vai jogando, você vai acumulando valores dela. O contador é um acumulador, é um caso especial de um acumulador que você soma de um em um. Enquanto no acumulador você vai somando quantidades que forem necessárias, tá bom? Próximo exercício, o 13, é a mesma ideia do anterior, só que são múltiplos de 2, todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3 e todos os múltiplos de 4. Cuidado, não são números que são múltiplos dos 3 ao mesmo tempo, certo? São todos do 2, todos os do 3, todos do 4. Você vai precisar de 3 contadores aqui. Aqui no somatório é a ideia do acumulador que eu acabei de comentar com vocês. Escreva um programa que calcule o somatório dos valores compreendidos entre dois inteiros fornecidos pelo usuário, incluindo tais números no cálculo. Fique atento à ordem de entrada dos números. Então, olha só. Forneci menos 5 e 50. Eu posso ir do menos 5 até o 50. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, até o 50. Só que eu vou somar. Começo com menos 5, somo menos 4, vai dar menos 9. Somo menos 3, com menos 9 vai dar menos 12. Com 2, menos 14. Com 1, menos 15. Com 0, menos 15. Com 1, menos 14. Com 2, entenderam? Você vai somando esses conteúdos. Esse somatório, que é uma variável acumuladora, você tem que inicializá-la com 0 também e ir guardando essas quantidades. Eu vou deixar isso para vocês pensarem, tá certo? Então, o somatório de 5 até 50 é 1260. O que é o somatório? Vou somar todo mundo de menos 5 até 50 no mesmo lugar para ver o resultado no final. 3.15 é o cálculo do fatorial, que é um produtório. Enquanto no somatório você vai somando com o que você já tem, no produtório você vai multiplicando com o que você já tem. Lembra do fatorial? Você já aprendeu o fatorial? O que é um número fatorial? Não é a ideia do curso falar muito de matemática, mas essas coisas mais simples a gente dá uma revisão, não tem problema, né? Eu gosto de explicar também, né? 4 fatorial é igual ao quê? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode, inclusive, interpretar isso aqui invertido, né? Porque aqui a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto, né? Você pode pensar em 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, não tem problema. Definição normalmente é assim, né? Mas você pode pensar do ponto de vista do algoritmo, pensar ao contrário, que não vai ter problema nenhum, porque a conta é a mesma, né? No final das contas, né? O resultado é o mesmo. Enfim, você está multiplicando. 4 vezes 3, que vai dar 12, vezes o 2, que vai dar 24, vezes o 1, que vai dar 24. Então, 4 fatorial é 24. Como que você faz isso? Você usar a ideia de acumulador não vai funcionar, porque o teu acumulador você inicia ele em zero. Concorda? Se você iniciar isso aqui com zero, então se você pega o teu acumulador e multiplica ele por 4 e ele inicializou em zero, 4 vezes zero vai dar zero. A tua variável que você está guardando, esse produto, esse produtório, ela vai ficar sempre zerada. Então, enquanto na soma, na adição e na subtração, o elemento neutro é o zero, não é o zero que é o elemento neutro, né? Qualquer coisa que você soma com zero continua. Tem gente que pode chamar de identidade também, né? Qual que é a identidade da soma? É o zero. Na multiplicação, o zero ele não é a identidade, não é elemento neutro. Ele é o elemento nulo ou aniquilador. Ele aniquila a multiplicação. Tudo vezes zero dá zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Não é? Então você não pode começar com zero. Você tem que começar com o elemento neutro da multiplicação, que é quem? 1. Qualquer coisa vezes 1 dá a coisa. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Aí, esse resultado 4 você vai multiplicar por 3, vai multiplicar por 2, vai multiplicar por 1. Tudo bem? Tá? Eu não vou esquematizar muito, porque eu quero que você treine isso, eu quero que você use a sua cabeça para pensar nesse problema. Tudo bem? Vamos lá. 3,16. Fibonacci. Termo de Fibonacci. Ah, aqui é o 16, né? O 16 é o primeiro Fibonacci. Eu vou contar uma historinha aqui. Você já deve ter ouvido falar na série de Fibonacci, né? Ouviu falar da série de Fibonacci? É 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e vai embora. Finito. Né? Tem gente que começa ela com zero.
tá? 0, 1, 1, 2, vai dar na mesma coisa. Mas normalmente a gente vê iniciando com 1. Qual que é a ideia da série de Fibonacci? Você tem os primeiros dois termos, que são 1 e 1, e o próximo termo é sempre gerado com usando a soma dos dois anteriores. Então, 2 é 1 mais 1, vai dar 2. O 3 é esse 1 mais o 2. 1 mais 2 dá 3. O 5 é 2 mais 3, que dá 5. O 8 é 3 mais 5, que dá 8. O 13 é 8 mais 5, que dá 13. O 21 é 8 mais 13, que dá 21, e assim por diante, você vai infinito. Normalmente em computação, quando a gente fala o termo de uma série, a gente começa a contar as coisas em computação, a gente dá o primeiro número que a gente identifica, não é que a gente está contando, mas o primeiro número que a gente identifica as coisas é com zero. Não é uma regra totalmente fixa. Eu gosto muito de usar essa regra de começar com zero, o primeiro elemento, porque vai casar com como as estruturas, como o array funciona, tá? Então eu já gosto de ir colocando isso na cabeça dos alunos. Então, esse termo aqui, zero, é o primeiro termo. O termo 1 é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e assim por diante. O que no exercício 3.16 é pedido? Que você imprima os 20 primeiros termos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 19º, 20º. Então, o teu programa tem que imprimir isso aqui. É lógico, você pode fazer um printf, fazer isso aqui manualmente. Só que eu quero que faz um for. Porque, por exemplo, eu quero imprimir até o 40º, os 40 primeiros. É só você repetir o processo mais 20 vezes depois disso aqui. Não é? Esse aqui, presencialmente, eu normalmente eu explico como que é o raciocínio, mas eu vou deixar para vocês raciocinarem. Tá certo? Para e pensa. O próximo sempre depende da soma dos dois anteriores. Aí o próximo sempre da soma dos dois anteriores. Aí o próximo é um for que vai rodar 20 vezes. Você vai usar a repetição. Você não vai precisar usar o i aqui por enquanto. Você precisa usar o i, lógico, para controlar as 20 vezes, mas você não vai usar o i na conta. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Depois do 3.17 é uma extensão do 3.16, que ao invés de ser os 20 primeiros, o usuário fornece qual termo ele quer. Lembrando que o primeiro termo é o 0, o segundo termo é o 1, o terceiro termo é o 2 e assim por diante. O 20º termo é o 19, estou querendo dizer. Tá? Aí aqui o 3.18 vai ser o último que eu vou fazer com vocês agora. Tá? Eu vou passar o restante, depois eu volto para fazer o 18. Não, vou fazer o 3.18 melhor, porque fica melhor na organização dos capítulos do vídeo. Tá bom? Já está com 1 hora aqui de aula, mas mesmo assim eu já vou terminar, eu vou fazer isso aqui. Qual que é a ideia desse exercício? Imprimir esse triângulo aqui, imagina que isso aqui é um triângulo, né, de asteriscos, usando estrutura de repetição for. Só que uma regra que está embutida aqui não está explicada, que eu até vou fazer isso para a próxima edição do livro, é explicar isso. Você só pode usar printf asterisco, um printf com um asterisco ou um printf com um pulo de linha. Só isso que você pode usar. E o for, os for. Tudo bem? Vamos parar para pensar então. O que a gente tem que imprimir? É esse padrão aqui, ó. Deixa eu fazer ele de uma forma mais racional, né? Uma forma mais amarrada já ao raciocínio da resolução do problema. Estão vendo que eu estou preenchendo linha por linha? A gente vai fazer um programa que faz exatamente esse processo aqui. Preenche uma linha, preenche a segunda linha, pula a linha, preenche a terceira linha, pula a linha, assim por diante. Bem, por onde que a gente começa? Vamos tentar identificar alguma coisa aqui, alguns padrões aqui. Primeiro, quantas linhas isso aqui tem? Tem 5 linhas, concordam? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes eu vou ter que pular de linha? 5 vezes, né? 4 vezes aqui, né? Se eu for pensar só aqui internamente, mas vamos pensar que a gente vai pular a linha aqui no último também, não tem problema. Você vai pular 5 vezes. Então, se eu tenho 5 linhas, eu posso ter um for que controla exatamente isso. Vocês vão ver eu começando o for sempre contando em zero, e sempre em zero, tá bom?
Tentem criar esse costume por enquanto, porque para próximo capítulo do livro isso vai ser importante, tá? Então vejam, o meu i vai variar de quanto até quanto? I 0, 0 é menor que 5, depois o i vai incrementar, ele passa a ser 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. I está valendo 4. 4 menor que 5? Rodou. Quando o i passa a valer 5, não roda o for. Então eu rodei o for 5 vezes. Para o i0, para o i1, para o i2, para o i3 e para o i4. Tudo bem? Esse for roda 5 vezes. O que acontece agora? Se eu fizesse algo assim, ó, printf, asterisco, e printf. Lógico que eu poderia pôr o pulo de linha aqui também, né? Mas só estou fazendo aqui porque eu falei que é fixo, né? Eu só posso usar esses dois printfs. O que isso aqui faria? Isso aqui imprime isso aqui, concorda? Ó, asterisco, pula a linha, aí o i passa a valer 1. Asterisco, pula a linha, asterisco, pula a linha, asterisco, pula a linha, asterisco, pula a linha, acabou. O i passa a valer 5, isso aqui vai dar falso, termina. Né? Só que não é isso que eu quero. Eu quero, para a primeira linha, imprimir um asterisco. Para a segunda linha, imprimir quantos asteriscos? 2, para a terceira, 3, para a quarta, 4, para a quinta, 5, para a sexta, se eu tivesse a sexta, 6, para a sétima, 7 e assim por diante. Ou seja, dependendo da linha que eu tô, a quantidade de asteriscos é igual à linha que eu tô. Então, a primeira linha, 1 asterisco. Segunda linha, 2 asteriscos. Terceira linha, 3 asteriscos. Então, o que eu vou fazer aqui? Os Ctrl Zs aqui. Outro for. Um for dentro do outro for. Só que agora o meu próximo for, que eu vou usar a variável j, normalmente a gente usa ijk, até 3 dimensões, e j. O meu j começa em 0. Só que pensa comigo. Quando o i for 0, que representa a primeira linha, quantas vezes esse for tem que rodar? Uma vez. Então, se eu puser aqui j menor ou igual a i, e j mais, será que isso vai funcionar? Já vou adiantar que vai, mas vamos ver o porquê. Asterisco. Esse for, ele faz o desenho da linha. Ele imprime a linha. Só que ainda falta pular a linha. Vou dar o printf do pulo de linha aqui. Não posso pôr o pulo de linha aqui, porque senão para cada asterisco ele vai pular uma linha, e não é isso que eu quero, né? Aqui eu tenho 4 asteriscos e não pulei linha, só pulei linha no final, né? Só pulo linha no final. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Teste de mesa, ij, mais de uma variável, a gente separa aqui com uma raia, né? Com uma reta aqui. Ficou feio isso aqui. Torto. Sim, tá bom. E vamos lá. I começa em 0. 0 é menor ou igual a 5? É verdadeiro. Entra aqui. J começa em 0. Declarou J, né? Declarou, inicializou. J, que é 0, é menor ou igual a 0 do I? É. O que vai acontecer? Imprime asterisco. Aqui é a saída, tá? Aqui é a saída. Imprime o asterisco. Incrementa o J. 1. 1 é menor ou igual a 0? Não, deu falso. Pulo uma linha. Eu vou desenhar o pulo de linha aqui, ó, só para entender que pulou linha, tá bom? Não vai aparecer na tela. O que aparece na tela é realmente o pulo de linha. Incremento i. Nesse ponto aqui, esse j passou, não existe mais, porque ele está dentro do for, desse for aqui interno. Incremento i, o i passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 5? É. Começa de novo. Eu tenho outro for agora. Vou rodar de novo o for. Vai declarar o j de novo. Vai inicializar ele com 0. 0 é menor ou igual a 1? É. Imprime asterisco. Pulou linha, lembra? Incrementa o j. J está valendo 1. 1 é menor ou igual a 1? É. Imprime asterisco. J passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 1? Não. Parou aqui. Pulou uma linha. Incrementa o i e repete o processo. Declara o j, inicializa com 0. 0 é menor ou igual a 2? É. Imprime asterisco. Incrementa. 1 é menor ou igual a 2? É. Imprime asterisco. Incrementa. 2 é menor ou igual a 2? É. Imprime asterisco. Incrementa. 3 é menor ou igual a 2? Não. Parou. Pula a linha. Dá para perceber intuitivamente que está funcionando, concordam? Pelo padrão que está sendo desenhado.
A nossa última iteração seria quando o I está valendo 4, porque quando o I valer 5, isso aqui vai parar, concorda? E o J vai começar 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 4. 5 vezes imprimindo asterisco seria a última linha. E aí, então, vai imprimir a última linha e o desenho vai ser feito. Tudo bem? Para pensar, repete o processo, entende tudo que eu falei, o que você fez, que você vai conseguir fazer tranquilamente. Tá bom? Agora os próximos. Vou passar mais rápido. 3,19 é desenhar esse aqui agora. Só que vejam, até aqui é o que a gente acabou de fazer. Só que depois é para ir diminuindo, até terminar. Tudo bem? Nossa, paga. Próximo. Para imprimir tudo junto. Imprime esse, pula uma linha, faz o outro. Dois fors para esse, dois fors para esse, para esse, para esse. Dois aqui, que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. A dica aqui é que é uma mistura desses dois aqui, ó. Tá vendo os asteriscos mais escuros? Não sei se está legível aí na tela de vocês. Agora deve estar. Os asteriscos mais escuros. Então, esse padrão aqui, eu quero só o que está branco aqui. Só que eu tenho que meio que entortar esse triângulo para a direita, vamos dizer assim, se eu estivesse pensando nesse aqui, ó. Se eu jogar esse vértice aqui para a direita, seria ele, concorda? Esse aqui é uma mescla desse com esse. Para aí e pensa. E esse aqui, de novo, é uma mescla dos outros dois. É para desafiar mesmo vocês, tá? A pensar. 3,21. Esse aqui é legal. Dependendo da altura que você fornece, tem que desenhar um triângulo de asteriscos. Dessa forma aqui agora. Você vai precisar do que você já fez ali anteriormente. Olha lá para a altura 11, tem que desenhar isso aqui. E para a altura negativa, tem que fazer para baixo. Fazer de ponta cabeça. Tá bom? O 22 é para desenhar um gráfico. Gráfico entre aspas. Um gráfico aqui de colunas, né? Coluna quando está vertical, quando o gráfico é na horizontal, a gente chama de gráfico de barras, né? Gráfico de colunas. Aqui é um gráfico de colunas, dependendo desses 5 valores. Aqui eu não vou nem dar dica, você para e pensa o que você tem que fazer. Tudo bem? É com for, você declarar essas 5 variáveis, preencher elas, parará, parará. Tudo bem? Olha lá. Toma cuidado que é 2 espaços. Esses números aqui eles têm que ser formatados com zeros. Tem a dica aqui. Você vai experimentar aqui o que você vai fazer. Tá bom? A dica está depois do exercício. E é isso. Tem que aparecer na ordem. 3, 5, 10, 2 e 6. 3, 5, 10, 2 e 6. Cada valor vai ser uma coluna de altura diferente. Tá bom? Então, é isso, né? Os exercícios de for foram esses. Agora eu vou parar a gravação desse vídeo e a gente se vê no próximo, onde eu vou gravar sobre o... Ah, não, peraí. Tem mais ainda. Ah, não. Tem mais um só. Tem o 3,23. 3,23 também é para fazer média aritmética de 10 notas, tá bom? Não precisa de 10 variáveis, tá? Lê a nota, acumula essa nota numa outra variável. Lê a próxima nota, acumula. Lê a próxima nota, acumula. Lê a próxima nota, acumula. E no final você calcula a média. Qual que é a média? Essa nota que você acumulou de todo mundo dividido por 10. Então você fez um somatório de 10 notas e depois dividiu por 10 para mostrar aqui a média, tá bom? Muito bem, então agora sim terminamos a nossa primeira aula de estrutura de repetição, né, onde a gente viu o for, agora a gente vai ver o while na próxima aula, tá bom? Então, como de praxe aí, espero que o curso esteja sendo útil, né, válido aí para vocês e até a próxima aula. Obrigado, viu?